Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e aqui no vídeo de hoje vou estar falando sobre o mangá Undead Luck, o seu encerramento, e falar um pouquinho sobre uma visão geral do que eu achei da obra em si, né? Primeiramente, que mangá é esse, Undead Luck? Undead Luck é um mangá publicado na revista, foi publicado, né, na Shonen Jump entre os anos de 2019 até 2025. O mangá se encerrou recentemente em janeiro para fevereiro. No total, atualmente o mangá tem 25 volumes, mas será publicado pelo menos mais uns um ou dois, né, para a obra se encerrar de vez nos seus volumes. A média de vendas do mangá é entre 30 a 40 mil que o mangá vendia, né? Já chegou a alcançar um pico aí próximo a 45, não sei se chegou a 50, mas mais ou menos entre os 40 mil. Undead Luck, atualmente, ele decaiu um pouquinho as suas vendas. Teve uma temporada do seu anime e tem uma segunda temporada do anime já anunciado que vai sair provavelmente esse ano, né? Então, Undead Luck, durante todo esse período, ele se mostrou um mangá que foi, de certa forma, meio mediano para baixo, né? Aproximadamente, não foi algo tão grande, não foi um mangá tão popular, mas ele entregou pelo menos algo suficiente para ele se manter vivo durante 5 anos em publicação. Antes de eu continuar aqui, eu já vou pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu falo sobre review sobre alguns mangás, sobre a própria Shonen Jump, que é a revista onde o Undead Luck foi publicado. Eu fiz recentemente também um vídeo falando sobre o encerramento de Ozakura Family, o que eu achei do seu encerramento, alguns pontos positivos e negativos. Vou fazer algo parecido também aqui com o vídeo de Undead Luck, né? Talvez tenha algum spoilerzinho aqui e acolá, mas eu vou evitar pontos mais importantes que são, assim, de importância para a história, né? Mas de qualquer forma, peço que você apoie o canal e sem enrolação, vamos continuando com o vídeo, né? Undead Luck, separando assim em alguns pontos, né, da história, o início, por exemplo, foi algo que incomodou um pouco, né? Tô falando aqui do primeiro volume em si, dos capítulos que foram compilados no primeiro volume. Eu acho que não é segredo para ninguém, pelo menos para as pessoas que leram o mangá Undead Luck, que o início foi extremamente desconfortante, né? Talvez algumas pessoas tenham gostado, a pessoa que curte esse tipo de conteúdo deve ter gostado. Eu não gostei tanto que quando saiu o Undead Luck, para vocês que não lembram, né, para vocês que não acompanhavam na época, Undead Luck ele foi lançado numa leva da Jump de 3 mangás. Entre eles foi estreado o mangá Undead Luck, depois teve o Majou Moribito e o Meshle. Não sei se foi exatamente nessa ordem, mas foram estreados esses 3 mangás. A estreia de Undead Luck, ele foi, de certa forma, uma estreia que não me cativou tanto, né? Não gostei tanto. Acabou que o Meshle na época foi a melhor estreia, ao meu ver. Eu acho que todo mundo concorda que os capítulos iniciais de Meshle eram muito bons. Logicamente, o todo, né, de Meshle também foi algo bem interessante, né? Alguns pontos negativos, mas isso aí não é o foco do vídeo. Undead Luck, de início, ele começou bem fraco, ao meu ver. Ele só foi melhorando realmente depois que todo esse hate que foi no início, ele foi retirado. E, sinceramente, a obra praticamente mudou da água para o vinho, né? Porque eu não me lembro de cenas tão desconfortantes quanto foram nos primeiros capítulos com Undead Luck. Então, isso foi realmente algo que eu gostei bastante dessa mudança do autor. Fiquei contente que a obra progrediu bastante com isso, né? Mas enfim, o Undead Luck, ele continuou progredindo a sua história e é interessante o quanto que essa obra ela expandiu aí de uma forma até bem interessante também. Eu gosto de como o mangá ele tem ótimos elencos de personagens, né? Muitos personagens interessantes, personagens bem profundos. Um enredo profundo, né? Apesar de que não tenha sido tão popular a obra, é inegável que o autor ele conseguiu e trabalhava bem para que cada coisa ele desse certo, cada coisa se encaixasse bem na sua história, cada coisa fizesse sentido, né? Acho que é um dos pontos que eu mais achei interessante, que mais elogio o autor, o quanto que o autor ele se importava em tratar bem cada detalhe da sua obra, do desenvolvimento de mundo, de personagens, para que tudo desse certo no progredir da história, né? A história é basicamente dividida em 2 partes, que é os loops, né? Para quem leu a obra sabe o que eu tô falando, os loops, que é o primeiro loop e o segundo loop da história, né? Porque ao todo são 100 loops, mas a história só se foca nos 2 últimos, o loop 99 e o loop de número 100. E a história basicamente é dividida entre esses 2, né? Mas eu confesso que o segundo loop, que é contado, o último loop no caso, ele foi um pouco mais corrido. Entendo exatamente o porquê, mas daqui a pouco eu chego nisso. Mas o ponto da história ter sido um pouco mais corrido na segunda parte me incomodou bastante. O autor parece que ele tinha um plano já traçado do que ele queria fazer, do que ele queria desenvolver, mas parece que a correria acabou que ele tendo que fazer tudo uma coisa em cima da outra. Então acabou que meio que se perdendo algumas coisas, né?
algum desenvolvimento de alguns personagens acabou sendo muito apressado. Provavelmente o que o autor queria era que esse segundo loop, ele então desenvolvesse alguns personagens que não deu tempo de desenvolver na primeira parte, o que sinceramente é até compreensível, né? A primeira parte ele se focou mais o desenvolvimento de personagens dos protagonistas, né, os dois protagonistas e alguns outros também, mas esse segundo loop, acho que o autor queria desenvolver um pouco mais do elenco secundário, os personagens que não deu tempo de desenvolver, tanto que entre a União, né, a União, não sei como é que se pronuncia direito, são aí 11 personagens, e mesmo ele sendo o elenco principal, nem todos foram tão bem desenvolvidos quanto outros. Tem alguns personagens que praticamente eu nem me importava tanto, praticamente não teve nada. E o segundo loop ele deu para a gente então ver um pouco mais sobre eles, né? Ver um pouquinho da história deles, mas mesmo assim foi um pouco mais apressado. O autor ele conseguiu então colocar alguns detalhes, né? Conseguiu finalizar a história de alguns personagens, dar um final mais feliz para alguns outros, o que foi bem legal. Mas continuou com o mesmo ponto, muita coisa foi muito apressado. Tem personagens que praticamente não teve desenvolvimento nem na primeira nem na segunda parte, o que eu realmente esperava. Tem alguns personagens que eu não achava assim, tão grande coisa, mas eu queria ver um pouco mais sobre eles, mas acabou que sim, foram esquecidos, né? Mas então, de qualquer forma, o final de Undead Luck, falando um pouquinho sobre isso, não tem nem o que comentar, né? Foi apressado e muito. E então aqui a gente chega no ponto onde a mudança do editor-chefe, né? A mudança do editor-chefe provavelmente foi um dos pontos cruciais disso ter mudado. Provavelmente o Nakano, que era o antigo editor-chefe, ele deixava mais a história seguir, né? O que não era algo que incomodava ele, independente das suas vendas atuais. Mas parece que essa troca de editor-chefe, o novo editor-chefe que chegou na revista, o novo chefe, né, da revista, ele, ao que parece, né, tudo isso tá vindo do que eu acho, né, a minha observação do que eu acho. Provavelmente o que esse editor-chefe queria, então, renovar um pouquinho esses mangás, tirar alguns mangás que provavelmente não tinha mais condições de elevar mais popularidade, crescer mais, então só estava praticamente, né, enchendo espaço de que mangás que poderiam ter mais popularidade. Então, os que saíram foram Yozakura Family e Undead Luck, e ao meu ver, Undead Luck foi mais prejudicado. Yozakura Family teve um pouquinho de apressa, mas parece que o autor, como ele já estava com uma história um pouco mais desenvolvida e já pronta para encerrar, não teve tanto impacto assim, ao meu ver. Mas Undead Luck, eu acho que o autor queria fazer bem mais coisas, queria esticar a obra por um pouco mais de tempo, e todo o planejamento dele parece que ter sido quebrado aí por conta disso. Então, ao meu ver, Undead Luck ele acabou sendo prejudicado por conta da escolha editorial. Então o autor ele teve que cortar coisas, teve que engolir coisas da história que ele tinha que desenvolver. Então o arco final ele praticamente foi exprimido em poucas coisas, né? Foi poucos capítulos aí, então um arco que poderia ter se desenrolado por bastante tempo. Foi como se a gente tivesse pegado o arco, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, que é o arco final de Boku no Hero, que foi um arco grande. Muita gente pode não ter gostado do arco, mas essa aqui não é a questão, mas o ponto é que o arco de Boku no Hero, o arco final, foi bem prolongado. Então o que acontece foi que é como se o autor de Undead Luck tivesse pegado um arco, um planejamento mais ou menos do tamanho que foi esse arco final de Boku no Hero, e espremido em mais ou menos uns 15 capítulos aproximadamente. Foi realmente algo muito corrido. Pelo menos meu ponto de vista foi esse. Acho que para todo mundo também deve ter sido, né? O que prejudicou, ao meu ver, a obra. Mas enfim, muita gente ainda assim gostou do final. O último capítulo, o último penúltimo capítulo. Eu tenho meus pós e contras, né? Principalmente é o que aconteceu. Não vou falar aqui, como eu falei, não vou falar spoilers tão importantes para a história, mas o finalzinho, algumas coisas eu acho que poderiam ter sido trabalhadas melhores, mas mesmo assim eu também entendo o motivo de ele ter sido apresentado dessa forma, né? Então, ao todo, acho que o maior inimigo de Undead Luck foi a própria revista, foi os próprios editores, o maior causador do final apressado de Undead Luck. Não é o primeiro mangá que tem um final prejudicado por conta disso, teve alguns outros mangás aí que já aconteceram a mesma coisa, e é triste que isso ainda continue acontecendo, né? Mas enfim, o mercado dessa forma, se algo não tem mais força para trazer nada para a revista, o mais certo seria então encerrar a obra. Em contrapartida, tem alguns mangás novos aí na revista fazendo um sucesso, como por exemplo o Kagurabachi e o Madano Ichi. São dois mangás que estão tendo bastante destaque, estão se destacando muito bem, e é bem provável que alguns outros mangás ainda cheguem para esse ou para o próximo ano também, né? Vamos torcer que então esses novos mangás então consigam aí fazer um grande sucesso, algo que infelizmente Undead Luck não conseguiu fazer, não conseguiu trazer para a revista. Mas enfim, o que você achou de Undead Luck? Você achou que ao final foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Quero saber a opinião de vocês. E é isso, a gente então se vê no próximo vídeo.